Apocalypse chapitre 5, de 1 a 7. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão de tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estavas no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Senhor Deus, lemos a sua palavra. Unge para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Merci beaucoup. On va passer, on était envolé sur les mystères de la rédemption. A vez passada falamos sobre o mistério da redenção. Mystère de la rédemption. O mistério da redenção. Comment Dieu est en train de racheter l'homme. De que muito Deus está a resgatar o homem. C'est ça notre thème aujourd'hui encore. E isso é o nosso tema também de hoje. Le mystère de la rédemption. O mistério da redenção. Amen. Amém. Nous avons vu avant la chute Nós vimos antes da queda comment Dieu a créé ou bien comment Dieu avait placé l'homme como é que Deus criou, ou então Deus já havia colocado o homem dans le jardin d'Éden. no jardim do Éden. Il était un Dieu amateur. Era um pequeno Deus, Il avait la vie éternelle. ele tinha vida eterna, Il avait tout ça. ele tinha tudo isto, Mais il a perdu cela par la chute. mas o homem perdeu isso pela queda. Amen. Et il est devenu esclave. E ele tornou escravo. L'homme devient esclave. E o homem torna escravo. Il a perdu Ele perdeu le titre de propriété o título de propriedade qui faisait de lui le propriétaire de la terre. que fazia dele o proprietário da terra. Il a perdu Ele perdeu l'autorité. a autoridade. Il a perdu beaucoup de choses. O homem perdeu muitas coisas. Amen. Amém. Mais il ne l'a pas perdu pour toujours. Mas ele não perdeu para sempre. Il y aura un temps où Dieu va lui remettre ce qu'il a perdu. Haverá um tempo cujo Deus vai nos restaurar o que ele perdeu. Amen. Amém. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Je ne sais pas si vous êtes là. Não sei se vocês estão aí. Nous avons vu ça la semaine. Vimos isso ao longo da semana. Je vais relire quand même cette citation. Vou reler a mesma declaração. Maintenant, à partir 1er, chapitre 5, première partie, Apocalipse 54. capítulo 5, primeira parte, no parágrafo 54. À la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Na queda, Adão perdeu o título de propriedade. Il a perdu cela au profit de Satan. Ele perdeu isso ao proveito de Satanás. Satan prit le titre de propriété. Satanás tomou o título de propriedade. Adam était très passif. Adão era muito passivo Il n'a pas racheté son droit. e não conseguiu resgatar o seu direito. Il ne pouvait pas racheter son droit.
Ele não podia resgatar o seu direito. Mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, Agora, Satanás, que não é o proprietário legítimo, mais qui néanmoins possède cela, pelo menos ele possua isso. il est le Dieu de cette terre. Ele é o Deus desta terra. La Bible le dit, A Bíblia o disse. il possède cela. Ele possua isso. Il possède cela, pas vraiment cela légalement, Ele possua isso. Não é legalmente. parce qu'il n'a pas le titre. Porque ele não tem o título. Ce n'est pas, la terre n'appartient pas à Satan. Esta terra não pertence a Satanás. Il est un intrus, un faufilaire. Ele é um intruso, gatuno. Il a faufilé, il est entré sur la terre. Ele se desviou e chegou na terra. Et il a dominé, il domine sur la terre. E ele está a dominar sobre a terra. Voyez-vous? Estão a ver? Mais ce n'est pas lui qui est le propriétaire. Não é ele o dono desta terra. Il a dit à Jésus, je te le donne si tu t'agenouilles devant moi. Ele falou a Jesus: vou te dar se você se ajoelhar diante de mim. Jésus a dit, non, je ne peux Jesus pas. disse: não, eu não posso. Je suis l'héritier de cette terre. Eu sou herdeiro desta terra. Il a dit, il dit, voyez-vous, Satan possède cela. Ele disse: veja, Satanás possua isso. Les affaires sont entre ses mains. O negócio está nas suas mãos. Tout est entre ses mains. Tudo está nas suas mãos. Le pouvoir, O poder, le gouvernement, o governo, tout ce que vous pensez, c'est entre les mains de Satan. tudo que você pensa está na mão de Satanás. La mort est entre ses mains. A morte está nas suas mãos. Te tue comme il veut. Ele te mata como ele quiser. C'est lui qui contrôle les nations. É ele quem controla as nações. Il dirige, il contrôle le monde entier. Ele dirige, controla o mundo inteiro. Tout ce qui est dans le monde est contrôlé par Satan. Tudo que está no mundo está controlado pelo Satanás. C'est à Satan, il contrôle. É dele, ele está controlado. Contrôle les familles, Controla as famílias. contrôle votre négoce. Ele controla o teu negócio. Il te contrôle. Ele te controla você. Il a mis un surveillant, il te contrôle. Ele colocou ali vigiante, está a vigiar sobre ti. C'est pourquoi tu vois, tu ne peux pas aller de l'avant. Por isso, está vendo? Você não consegue avançar. Il y a quelque chose qui te contrôle toujours. Tem alguma coisa que está a te controlar C'est sempre. un démon. É demônio. Il y a des gens comme ça, on l'a mis un démon qui le contrôle. Há pessoas assim, lhe colocaram demônio que está a lhe controlar. Toute sa vie, il est contrôlé par un démon. A vida dele toda está controlada pelo demônio. N'acceptez plus ces choses-là dans votre vie. Não aceite essas coisas ali nas suas vidas. N'acceptez pas être contrôlé par un démon. Não aceita ser controlado pelo demônio. Il te contrôle quand tu vas au marché. Te controla, você vai no mercado. Il te contrôle quand tu te maries. Ele te controla quando você se casa. Il te contrôle partout, tout. Te controla em todo sítio. C'est lui qui contrôle la terre. Ele é que está a controlar a terra. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mas a glória seja dada a Deus. Gloire soit rendue à Dieu. Glória seja dada a Deus. Il contrôle tout, Ele controla tudo. sauf l'église. Salvoeira, igreja. L'église de Dieu n'est pas contrôlée par Satan. Igreja de Deus não está controlada pelo Satanás. Irmã, Il ne peut pas te contrôler. ele não pode te controlar. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Tem alguém quem te controla. C'est Jésus. É Jesus. Son nom, c'est Jésus. Seu nome é Jesus. N'est-ce pas beau? Não é bonito? N'est-ce pas, ça fait bien l'église? Isso faz bem, igreja. Il ne contrôle pas l'église. Ele não controla a igreja. Il ne contrôle que le monde. Ele só controla o mundo. Il a dit que le monde lui appartient. Ele falou, o mundo lhe pertence. Mais pour l'église, Mas para a igreja, il ne peut pas contrôler l'église. ele não pode controlar a igreja. Parce que l'église ne lui appartient pas. Porque a igreja não pertence a ele. Il y a quelqu'un qui est le propriétaire de l'église. Há alguém que é o dono da igreja. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Dites à Satan, à partir d'aujourd'hui, Diga a Satanás, a partir de hoje, tu ne peux plus me contrôler. você não pode me controlar.
Dites à Satan à haute voix. Fala a Satanás em alta voz. Que ce soit les démons de ta famille. Seja demônio da sua família. Les démons de boisson. Demônio de bebida. Démons d'adultère. Demônio de adultério. Impudicité. Da impudicidade. Mensonge. De mentira. Tricherie. De roubo. Tristesse. De tristeza. Blocage. De bloqueio. Freinage. De travões. Tous ces démons-là. Todos esses demônios. Les célibats. De solteirão. Toutes ces choses-là. Todas essas coisas. Ça n'a pas le droit de te contrôler. Não tem direito de te controlar. Amen. Amen. Je veux que tu dises à haute voix. Quero que você fale isso em alta voz. Satan, tu ne peux pas me contrôler. Satanás, tu não pode me controlar a mim. Amen. Laisse mes affaires libres. Deixa meu negócio livre. Occupe-toi de tes affaires. Se ocupa do teu negócio. Et occupe-toi de ton peuple. Ocupa-te do teu povo. Laissez-moi libre. Deixa-me livre. Non, c'est lui qui me contrôle. Não, é ele que está me controlando. Pourquoi tu as fait ça? Por que eu fizeste isso? Oh, c'est Satan. Oh, é Satanás. Non, Não. il ne peut pas toujours te contrôler. Ele não pode sempre te controlar. Accident. Acidente. Ici, on te vole. Aqui, te roubaram. Ici, il y a des choses qui arrivent. Aqui a coisa que acontece. Pourquoi tu ne veux pas me lâcher? Por que não quer me largar? J'ai fait ça, il est là. Faço isso, ele está J'ai aí. fait ça, il est là. Faço aquilo, está aí. Oh, Oh. même pendant le voyage, il est là. No meio da viagem, ele está aí. Donc quand je monte dans l'avion, il monte aussi. Eu subo no avião, ele também está aí. Satan, Satanás, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? o que eu tenho a ver contigo? Hein? Même à l'église, tu me suis, même à l'église. Na igreja até, você me segue até na igreja. À l'église aussi, il est là, il te suit. Na igreja também está ali a te seguir. Il ne faut pas permettre qu'il te suive ici. Não permita que ele te segue até aqui. Il faut se révolter contre lui. Tem que se revoltar contra ele. Dites que je suis venu ici pour être béni. Diga, eu vim aqui para ser abençoado. Quand le prêcheur prêche, moi je suis béni. Quando o pregador prega, eu estou abençoado. Si l'autre ne dit pas amen, c'est son problème. Se outro não fala amém, é com ele. Mais moi, Mas eu je ne veux pas que tu me contrôles. não quero que tu me controla. Amen. Amém. Et quand Satan Quando Satanás a pris l'autorité sur la terre, tomou a autoridade sobre a terra, il est devenu maître. ele tornou mestre, Maître de l'homme. mestre do homem. Nous d'abord fait ça. Olha, o homem a sofrer. Quelle souffrance. Que sofrimento. Il est venu avec beaucoup de mauvaises choses. Ele veio com muitas más coisas. Oh, D'accord. o que é isso? C'est le diable qui contrôle. É o diabo que está te controlar. Même lui-même ne veut pas. Mesmo você próprio não quer. Mais lui te pousse de faire. Ele te empurra a fazer. Il est ton maître. Ele é teu mestre. Qu'est-ce que tu vas faire? Você vai fazer o quê? Parce que je vous ai montré qu'un esclave, Vos falei que escravo, la manière de traiter un esclave, a maneira de tratar escravo, le maître doit faire un effort o mestre do escravo tem que fazer esforços pour que lui sente qu'il est vraiment le maître. para ele sentir que ele está dominar sobre ele. Ele é o mestre. Il t'envoie, Te envia, il te contrôle, ele te controla, il te fait comme ça, te faz sofrer, il t'enlève la santé, te tira a saúde, les maladies, doenças, les problèmes, problemas, le chômage, desemprego, la a pauvreté. pobreza. Tout ça c'est lui. Tudo isso é ele. Je vais vous dire quelque chose. Vou vos falar algo. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Deus não é autor do mal. Dieu ne veut pas que tu souffres. Deus não quer que tu sofra. Toutes les souffrances que tu vois là, Todo o sofrimento que você veja ali, derrière ça, il y a le diable. atrás disso há o diabo. Irmã, Satan est derrière. Satanás está lá atrás. Amen. Amém. Comment ça tu acceptes de telles choses? Como então isso? Você aceita esse tipo de coisas?
Maintenant, Agora, nous avons perdu tout. perdemos tudo. Et ça demandait un parent rédempteur. Isso pedia parente redentor, Selon les lois de Dieu. segundo as leis de Deus, Pour ramener à l'homme para trazer de volta ao homem tout ce qu'il a perdu. tudo que ele havia perdido Et pour le ramener à son état original. e para lhe trazer de volta no seu estado original. Parce que Adam lui-même Porque Adão ele mesmo était incapable era incapaz de retourner dans sa position. de voltar na sua posição. Si Adam n'était pas capable, Se Adão não foi capaz, et toi et moi, você e eu, qu'est-ce que nous sommes? o que é que somos? Nous sommes tous perdus. Todos nós somos Nous perdidos étions errants, e diferentes, comme des brebis égarées. ovelha agarrados. Mais il fallait un parent rédempteur. Era necessário parente redentor. C'est ça que je vous ai montré. Isso é que eu vos mostrei. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Então, o que é que Deus vai fazer? Dieu, en tant qu'esprit, Deus, sendo Espírito, ne pouvait pas accomplir cette tâche-là. não podia cumprir este papel. Dieu, en tant que Jéhovah, Deus, sendo Jeová, ne pouvait pas l'accomplir. não podia cumprir. Parce que le rédempteur de l'homme, Porque o redentor do homem ça doit être un homme. deve ser homem. Ça ne peut pas être un ange. Não pode ser anjo. Ça doit être qui? Tem que ser o quem? Hein? Não é? Nous sommes créés à l'image de qui? E somos criados na imagem de quem? De Dieu. De Deus. Alors, Então, Dieu, Frère Bonham dit, irmã Branham disse, Dieu dans sa pensée, Deus no seu pensamento, il avait déjà vu la chute de l'homme. ele já tinha visto a queda do homem. Et Dieu aussi déjà avait prévu comment il deviendrait un homme. Deus também já tinha previsto de que maneira ele tornaria homem. Dieu, Deus, esprit, Espírito, a déjà pensé já pensou qu'il serait un homme un jour. ele seria homem dia. Et il rachèterait tout ce que l'homme a perdu. E ele resgataria tudo que o homem havia perdido. Alléluia. Amém. Serrez la ceinture. Aperta o cinto. Serrez la ceinture. Aperta bem o cinto. Nous allons voler un peu avec vous. Vamos voar pouco convosco. Retournons là-bas au commencement. Vamos voltar lá no início, no princípio. Là, dans les trillions des années, Ali no trilhões, milhões de anos. avant le commencement, Antes do princípio. dans la pensée éternelle de Dieu, Lá no pensamento eterno de Deus. Dieu a vu la chute. Deus já tinha visto a queda. Et Dieu aussi a vu ce qu'il a déjà connu avant la chute. E Deus também já viu todos aqueles que ele conheceu antes da queda. Vous savez que Jésus disait à ses apôtres que je vous ai connus avant la fondation du monde. Você sabe, Jesus dizia nos seus apóstolos, eu vos conheci antes da fundação do mundo. Toi, tu n'es pas dans le message par hasard. Ali você não está na mensagem por acaso. Dieu te connaît avant la chute. Deus te conhece antes da queda. Dans Dieu, il n'y a pas de hasard. Em Deus não tem por acaso. Ta présence ici ce matin, A sua presença aqui esta manhã c'est le plan de Dieu. é o plano de Deus. Dieu savait que tu seras là en train de dire Amen à la parole. Ele sabia que tu estarás lá dizendo amém na palavra. Amen. Amém. En tant qu'esprit, Deus sendo Espírito, il a déjà pris l'agneau. já tomou o cordeiro. C'est pourquoi j'ai dit merci à Dieu. Por isso eu digo obrigado a Deus. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. O cordeiro foi sido imaculado antes da fundação do mundo.
Hein? não é? S'il a été déjà immolé, Se ele já foi imaculado, c'est que toi aussi tu as déjà été sauvé. quer dizer, você também já foi salvo. Avant que tu viennes dans le péché, Antes que tu venha no pecado, tu étais déjà sauvé. você já estava salvo. Il t'amène à la parole. Diga amém na palavra. Irmã. Alors, Então, dans ses propres lois, na sua própria lei, écoutez, dans Christ c'est le mystère de Dieu révélé. na pregação Cristo é o mistério de Deus revelado. Il dit, dans 143, il dit, 143 parágrafo. Está dito? non, attends. Espera. Si je cite ça, Dieu puissant dévoilé d'abord devant nous. Na 171, pregação primeiro, Deus poderoso desvendando diante de nós. paragraphe 71. Parágrafo 71. Dieu au commencement était la vie. Desde no princípio era a vida. C'est lui qui est éternel. Ele que é eterno. En lui se trouvaient des attributs. Nele encontrava-se atributo. Et ces attributs sont devenus de paroles. E seus atributos tornaram palavras. Et la parole est devenue chair. E a palavra foi tornada carne. Jésus était le rédempteur. Jesus era o Redentor. Il n'est pas le rédempteur, mais Ele não é o Redentor, não. il était le rédempteur. Ele era o Redentor. Irmã. Là-bas au commencement, Lá no princípio, il était le rédempteur. ele era o Redentor. Et racheter signifie ramener. Resgatar significa trazer de volta. S'il faut ramener une chose, Se é necessário trazer uma coisa, c'est qu'elle devait d'abord se trouver quelque part pour qu'on lui ramène. quer dizer, aquela coisa já deveria ter algum lugar para lhe trazer de volta. Ainsi, Assim, vous voyez, estão vendo? tous ne pourront pas le voir Todo mundo não podia ver, parce qu'ils n'étaient pas dans la pensée de Dieu. porque ele não estava no pensamento de Deus, Là au commencement. lá no princípio. Ah non, mais crois le message. Oh, cria mensagem, Crois le message. cria mensagem. C'est la vérité. É a verdade. Il ne voit pas. Ele não veja, Il ne croit pas. ele não crê. Parce que là-bas au commencement, Porque lá no princípio, il n'était pas croyant. ele não era crente. S'il était croyant, Ele era crente, il allait croire. ele ia crer. Amém. S'il ne le croit pas, Se ele não crê, ne vous en faites pas. não se preocupa. Les enfants de Dieu Os filhos de Deus, finiront par croire à ces messages. eles acabarão para crer nesta mensagem. Amém. Amém. Oh, merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Regardez, Olha, ces prêtres, esse grego, les prêtres, os padres, lorsqu'ils virent les virent s'exprimer, quando lhe viram se exprimir tout à fait conformément à la parole, conformamente na palavra, ce qu'il était, o que ele era, ils dirent c'est Belzéboul. disseram: esse é Belzebo. Cela montrait d'où venait leur nature. Isso mostrava de onde vinha a sua natureza. Celle-ci reflétait l'opinion moderne de l'époque. Isso aqui refletia a opinião moderna daquela época. Alors le prêtre va croire. O padre vai crer. Comme une sœur m'a dit, mais isso o pastor que está pregando é a verdade. Mas todos os pastores devem acreditar. Como uma irmã me disse, ce que le passé prêche. Mais tous les pasteurs doivent croire puisque c'est la vérité. Mais s'ils n'étaient pas là-bas, Se ele não tivesse ali, ils vont croire comment? como é que vão crer? Le problème, ce n'est pas ici. O problema não é aqui. Le problème, c'est O là-bas. problema é ali. Irmã. Ceux qui étaient avec Dieu, Os que estavam com Deus, ils finiront par croire. eles acabarão para crer, irmã. Alléluia! Irmã. Gloire à Jésus. Glória a Deus. Irmã. Mais cette prostituée, Mesmo aquela prostituta,
il rencontra ele o encontrou, et lui exprima les signes messianiques lhe exprimou sinais messiânicos, en lui disant ce qu'elle avait fait. e dizendo aquilo que ela tinha feito. Eh bien, Bem, elle répondit, ela respondeu: Seigneur, Senhor, je vois que tu es prophète. eu vejo que você é profeta. Nous savons que le Messie, Nós sabemos que o Messias, quand il sera venu, quando ele será vindo, nous annoncera toutes ces choses. nos falará todas essas coisas. Écoutez, Ouça, elle les reconnaissait comme le Messie. ela o reconheceu sendo o Messias Loin. e o ungido, Parce qu'il remplissait les conditions scripturaires. porque ele preenchia as condições escriturais. Ne le voyez-vous pas? Você não está a ver? Et l'ensemble dit A Amen. congregação diz: Est-ce que vous avez vu cela aujourd'hui? Amen. Oh Jésus. C'est merveilleux. Merveilleux Jésus. Alléluia. Mais lorsqu'il est venu exprimer exactement la façon, De la façon que le testament l'avait annoncé, comme Jésus devait être. tout ce qui était rachetable, écoutez bien, tout ce qui était rachetable, il y a des gens qui ne sont pas rachetables. Bato mususu bakokende jamais na lola. Jamais. Même si on tient parole boy. Et rebenda yete. Et rebenda te. on va lhe puxar. La parole seulement appelle à dire la parole. Le véritable croyant, c'est la parole en vous. Verdadeiro crente é a palavra em você. Écoutez, Ouçam. alors tous ceux qui étaient rachetables l'ont cru. Agora, todo que era resgatável acreditaram nele. Parce qu'ils étaient les pensées de Dieu. Porque ele era pensamento de Deus. Ngai pensez en Nzambe. Eu, pensamento de Deus. Pensez en Nzambe lelo, c'est moi. Pensamento de Deus hoje sou eu. Dieu m'a vu du haut de la chair. Deus me viu no altar, Prêchant le message du temps de la vie. pregando a mensagem do tempo do fim. Dieu m'a connu. Deus me conheceu. Je me retrouve ici par hasard. Non. Eu estou aqui por acaso? Não. Je suis sélectionné par Dieu. Eu fui selecionado por Deus. De milliers de gens qui sont sur la terre. No meio das pessoas que estão sobre a terra, Les habitants de la terre. os habitantes da terra. Dieu ne les a pas choisis. Deus não lhe escolheram. Mais moi, Mas eu, il m'a choisi. ele me escolheu. Est-ce que toi aussi il t'a choisi? Você também te escolheu? Irmã. Ces attributs du commencement Seus atributos do princípio ont été faits chair foram feitos carne et rachetables. e resgatável. Les attributs du commencement Os atributos do princípio ont été faits chair. foram feitos carne. Donc toi tel que tu es là, Da maneira que você está aí, tu es un attribut. você é um atributo. Tu es une pensée de Dieu. Você é um pensamento de Deus. Faites chair. Feita carne. Donc Irmã, quand Dieu voyait ce temps ici, quando Deus olhava, vejava este tempo aqui, il t'avait vu là-bas en train de dire Amen à son ele te message. viu ali dizendo amém na sua palavra. Dieu t'amène à la parole. Diga amém na palavra. Écoutez-moi de dire sans crainte. Ouça-me dizer sem temer. Tu es une fille de Dieu. Vocês é uma filha de Deus. Même si toi-même tu ne crois pas, Mas você próprio não crê, laissez-moi te dire, deixa-me te dizer. tu es une fille de Dieu. És uma filha de Deus. Tu es un fils de Dieu. Você é um filho de Deus. Fala-tu povo que eu sou filho de Deus. Parle toi-même, je suis un fils de Dieu. Eu sou de Deus. Moi, je suis de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Em todo quanto o receberam, il leur a donné le pouvoir lhes deram o poder
de devenir des fils de Dieu. para tornar filhos de Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous l'avez reçu? Você o recebeu? Vous avez dit amen à ce message? Disseram amém nessa mensagem? Alors vous êtes rachetable. Então vocês são resgatáveis, irmão. Vous êtes rachetable. São resgatáveis. Dites amen à la Diga parole. amém na palavra. Irmão. 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 Alléluia. Amém. Vous savez, Você sabe? j'excite seulement votre foi, mais j'ai amené une bonne nouvelle pour toi. Eu te trouxe aqui uma boa nova para você esta manhã. Je vais bombarder ça à la fin. Vou bombardear isso no fim. Pour ceux qui sont prêts, Os que estão prontos, aujourd'hui seront bénis au-delà de la bénédiction. ou será abençoado no além da bênção. Aujourd'hui, Hoje, ouvrez votre cœur. abre vos corações. Je vous ai amené beaucoup de bénédictions. Eu vos trouxe muitas bênçãos. Je vous dis que Eu vos digo que vous manquerez de place où mettre des bénédictions. vocês vão faltar lugar onde colocar as bênçãos. Pour ceux qui croiront cet évangile, Os que vão crer este evangelho ils vont témoigner de ces messages. vão testemunhar desta mensagem. À moins que ce message ne vienne pas de Dieu. A menos que essa mensagem não venha de Mais Deus. si c'est le message de l'heure, Mas se é a mensagem da hora, je dis que tu manqueras de place où mettre tes bénédictions. te digo, faltará lugar para colocar as tuas bênçãos. Irmã. Alors, Então, Dieu voulait la paternité. Deus queria a paternidade. Il était un père. Ele era pai. Il voulait exprimer qu'il est sauveur. Ele queria exprimir que ele é salvador. Il est guérisseur. Ele é curador. Il est rédempteur. Que ele é redentor. Mais comment il va le faire? Mas agora, de que modo ele faria isso? En tant qu'esprit, Sendo espírito, il ne pouvait pas le faire. ele não podia fazer. C'est pourquoi Frère Branham dit, Por isso, o irmão Branham diz, il avait seulement une seule manière de le faire. ele tinha somente uma só maneira de fazer. C'est de le faire, de l'exprimer en Christ. Era de exprimir isto em Cristo. Amen. Amém. Pour être sauveur, Para ser salvador, il fallait qu'il devienne Christ. era necessário que ele tornasse Cristo. Pour devenir guérisseur, Para tornar curador, il fallait qu'il devienne Christ. era necessário dele tornar Cristo. Et toi, tu sois perdu. Que você seja perdido, Lui vient pour te racheter. ele vem para te resgatar. C'est pourquoi j'ai toujours dit, n'ayez pas peur du diable. Por isso eu digo sempre, não tenha medo do diabo. Parce que entre la maladie Porque entre a doença et le e guérisseur, curador, celui qui est plus fort, quem é mais forte c'est celui qui guérit. é aquele que cura. Celui qui guérit, c'est Jésus. Quem cura é Jesus. Le diable vient avec la maladie, O diabo vem com a doença, mais Jésus vient avec la guérison. Jesus vem com a cura. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Écris Escreve. au tableau. Escreve no quadro. Il va le faire pendant 4 manières. Il va se manifester pendant les 4 noms de fils. Ele vai se manifestar no meio de 4 nomes de filhos. Le grand Jéhovah O grande Jeová va quitter l'éternité. vai sair da eternidade, Il va devenir un homme. vai tornar homem, Il va le faire en 4 parties. vai fazer isso em 4 partes. Qui écrit bien? Écrit fils. Escreve filho, Fils de Dieu. filho de Deus, Écrit d'abord fils de l'homme. primeiro filho do homem, Oui, d'abord fils de Dieu. filho de Deus, Fils de l'homme. filho do homem, Fils de David. filho de Davi, filho do homem, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Rapide. Fils de l'homme filho do homem, et fils de David. filho de Davi, Il y a encore un autre fils. há mais outro filho,
fils d'Abraham. filho de Abraão. Irmã, Tout ça, c'est lui-même Jéhovah. tudo isso é ele próprio Jeová. Il va le faire sous 4 fils. Vai fazer sobre 4 nomes de filho. Vous êtes avec moi? Você está comigo? Frère Branham dit ça dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Fala isso, irmã Abraão, na pregação Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Écoutez, dans 163 d'abord, il dit 163, ele diz: Satan qui est le possesseur maintenant, lui, l'instruit. Et finalement, Satanás, que é agora o possuidor, ele, o intruso, il ne veut pas l'abandonner tout de suite. não quer abandonar de repente, Donc, il ne veut pas relâcher la terre. não quer largar a terra. Ne vous en faites pas, il va quitter. Não se preocupa, ele vai largar, deixar. Il va quitter. Ele vai sair da terra. Il finira par partir. Ele acabará para sair. Il n'a pas le titre de propriété. Primeiramente, não tem título de La propriedade. terre ne lui appartient pas. A terra não lhe pertence. C'est pour les enfants de Dieu. É para os filhos de Deus. Amen. Amém. Qu'est-ce que Dieu va faire? O que Deus vai fazer? Fils de Dieu. Filho de Deus. Si je peux encore ouvrir un peu les parenthèses. Se posso abrir ainda entre aspas, Le Fils de Dieu, o Filho de Deus, beaucoup de gens ne connaissent pas. muita gente não sabe. Si vous voulez connaître le Fils de Dieu, c'est qui? Você quer saber Filho de Deus é quem? Retournez au commencement. Volta no princípio. Au commencement, No princípio, Dieu n'était pas Dieu. Deus não era Deus. Il était Elohim Ele era Elohim, avec ses attributs. com seus atributos. Et dans cette forme, il ne pouvait pas créer. Na forma do Elohim, não podia criar. Prendre une forme Vai tomar uma forma, qui va le permettre à créer. vai lhe permitir para criar. Cette forme-là, Aquela forma on appelle le logos. que é chamado o Logos. Le logos, O Logos c'est le Fils de Dieu. é Filho de Deus. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Pourquoi? Por quê? Dans la Genèse, question-réponse sur la Genèse, Questão resposta sobre Gênesis. il dit Está dito. tout a été créé par lui Tudo foi criado por ele et pour lui. e para ele. Rien n'a été créé sans lui. Nada do que foi criado sem ele. Tout ce qui existe Tudo que existe a été créé par lui. foi criado por ele. C'est pourquoi Por isso, le Fils de Dieu o Filho de Deus, est l'héritier du ciel ele é herdeiro do céu et il est aussi l'héritier de la terre. e também ele é herdeiro da terra. Tout ce qui est dans le ciel Tudo que há no céu lui appartient. pertence a ele, irmã. Tout ce qui est sur la terre Tudo que há na terra lui appartient. pertence a ele. Si vous avez compris, dites Amen. Entenderam? Diga amém. Dites Amen. Diga amém. C'est celui-ci, le Fils de Dieu, É este aqui, o Filho de Deus, la première lumière. a primeira luz. Et cette lumière, E esta luz, ou ce logos, ou então este Logos, est finalement devenu un homme finalmente tornou o homem appelé Jésus. chamado Jesus, irmã. Jésus n'est rien d'autre que Jesus não é outra coisa a não ser le que logos. o Logos. Le logos n'est rien d'autre O que Logos não é outra coisa, Elohim. Elohim. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Oh Jésus, à mon ensemble. O Jesus é Filho de Deus. La théorie des témoins de Jéhovah. A teoria da testemunha de Jeová Il divise Dieu avec le Père. está dividir Deus com Pai. Le Fils de Dieu signifie Filho de Deus significa le logos. o Logos. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra, irmã. E Et quand il a créé le logos, quando ele criou o Logos, la première forme, a primeira forma, c'est ici aussi il nous a créé des corps. é aqui também ele nos criou corpo. Ça je passe, hein? Vou passar. Ce n'est pas ça mon enseignement. Não é isso meu ensinamento. Mais nous avons des corps là-bas au ciel. Nós temos corpo lá no céu. Des corps théophaniques. Corpo teofânico. Et en Jésus-Christ, Em Jesus Cristo,
Nous sommes héritiers aussi du ciel. Também somos herdeiros do céu. Et nous sommes aussi héritiers de la terre. Também somos herdeiros da terra. Vous pouvez répéter? Pode repetir? Le Fils de Dieu, c'est l'héritier de quoi? O Filho de Deus é herdeiro de quê? Et l'héritier de la terre. Herdeiro dos céus e da terra. C'est la première manifestation. Isso é a primeira manifestação. Que personne ne vous trompe. Ninguém vos engana. La divinité, A deidade, le Dieu du ciel et de la terre, o Deus do céu e da terra, Elohim, Elohim, c'est Jésus. é Jesus. Melchisedec, Melquisedeque, c'est Jésus. é Jesus. Le roi du ciel, O rei do céu, c'est Jésus. é Jesus. Le roi de la O terre, rei da terra, c'est Jésus. é Jesus. Écoutez, Ouçam, les gens qui disent que Branham est Dieu, as pessoas que dizem que Branham é Deus, ils vont s'arrêter ici. vão parar aqui. Parce que le Dieu, Porque o Deus, pour dire que Branham est Dieu, para dizer que Branham é Deus, il doit être ici. deve estar ali. Parce que Elohim, Porque Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. aquele que existe por ele mesmo. Il n'a ni père, Não tem nem pai, ni mère. nem mãe. Il existe. Ele existe só. Avant que le monde soit, Com o mundo seja, lui existe. ele existia. Aujourd'hui aussi, Hoje também, il existe. ele existe. Demain encore, E amanhã mais, il existait. vai existir. Il était mort Foi morto, et il est ressuscité. ressuscitou. Si vous avez compris, dites Amen. Vocês entenderam? Diga amém. Je n'entends pas vos Amen. Não estou a ouvir vossos amém. Le grand Jéhovah O grande Jeová de l'Ancien do Testament, Velho Testamento c'est Jésus dans les nouveaux. é Jesus no Novo. Amém. Notre Dieu O nosso Deus s'appelle Jésus. se chama Jesus. Le Dieu de Branham, O Deus de Branham c'est Jésus. é Jesus. Le créateur des anges, O Criador dos anjos c'est Jésus. é Jesus. La divinité suprême, A divindade suprema c'est Jésus. é Jesus. En lui, Nele toutes choses ont été créées. todas as coisas foram criadas. En lui, Nele le monde existe. o mundo existe. Et à travers de lui, Através dele nous héritons aussi le ciel. também herdemos o céu. Et nous héritons aussi la terre. E também herdemos a terra. Allons maintenant dans le Fils de l'homme. Agora vamos no Filho do Homem. En tant que Fils de l'homme, Sendo Filho do Homem, écoutez un peu maintenant. ouça pouco aqui agora. En tant que Fils de l'homme, Sendo Filho do Homem, Dieu voulait devenir un homme. Deus queria tornar homem. Dieu, Deus, dans sa pensée, un jour manger. no seu pensamento, dia queria comer. Dieu voulait apporter des habits. Deus queria também meter roupa. Dieu voulait un jour, dans son dessein, Deus queria devenir un homme. dia no seu plano, no seu propósito, tornar homem. Et qu'est-ce qu'il va faire? O que ele vai fazer? Il va permettre que l'homme tombe. Ele vai permitir que o homem caia, Afin que lui, le grand Elohim, para que ele, o grande Elohim, devienne un homme. torna homem. Écoutez, Ouça, vous savez que, você sabe que la seule manière que tu as estimé Elohim, a única maneira que Deus exprimiu Elohim, c'est à travers Christ, comme je l'ai dit. foi através de Cristo, como acabei de dizer. Et Christ était un homme. E Cristo era homem. Regardez, Olha, dans l'Ancien Testament, no Velho Testamento, il appelait les prophètes un fils. chamava os profetas filho do homem. Dans les messages, il y a trop de confusion. Na mensagem há muitas confusões. Pas les messages, mais les hommes. Não é a mensagem, mas os homens da mensagem. Le message n'a pas de confusion. A mensagem não tem confusão. Mais ce sont des prédicateurs. São pregadores. Jérémie était un fils de l'homme. Jeremias era dos filhos do homem. Esaïe, un fils de l'homme. Isaías,
filho do homem. Qui encore? Que mais? Ézéchiel, Ezequiel, un fils de l'homme. filho do homem. Mais Jésus n'était pas un de l'homme. Jesus não é filho do homem. Jésus, Jesus é c'est Elohim, Elohim, le fils de l'homme. o filho do homem. Le fils de l'homme signifie O filho do homem significa Dieu prophète. Deus profeta. Si vous avez compris, dites Amen. Se você entenderam, diga amém. La différence, A diferença, Jérémie aussi c'est un prophète. Jeremias também é profeta. Mais Jérémie c'est un prophète de Dieu. Mas Jeremias é profeta de Deus. Je veux venir aussi dans notre jour. Também vou voltar no nosso dia. Branham aussi, Branham também, c'est un prophète de Dieu. ele é profeta de Deus. Branham n'est pas Dieu prophète. Branham não é Deus profeta. Branham c'est un prophète de Dieu. Branham é profeta de Deus. Mais Jésus ce n'est pas un prophète de Dieu. Jesus não é profeta de Deus. Jésus, Jesus c'est Dieu é lui-même Deus ele mesmo prophète. profeta. Dites Amen, Amen. Amém, amém, amém. Amen. Amen. La différence c'est quoi? A diferença é o que? À un prophète la parole vient. No profeta veio a palavra. Mais à Jésus ce n'est pas la parole qui vient. E Jesus não é a palavra que vinha. En Jésus c'est la parole lui-même. Jesus, ele é a palavra, ele mesmo. En vérité, je vous le dis. Em verdade, eu vos digo. Irmã, Dites Amen à la parole. diga amém na palavra. Oh, je veux que vous me donnez votre Quer que Amen. você me dar vosso amém. Écoutez, Ouçam, en tant que fils de l'homme, sendo filho do homem, nous allons hériter la terre. vamos herdar a terra. Donc Dieu Deus va hériter la terre vai herdar a terra, comme un homme. sendo homem. Qui sait que quand Jésus est venu sur la terre, il n'avait jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Você sabe, quando Jesus vinha na terra, veio na terra, ele não dizia que eu sou filho de Deus. Il disait toujours, Dizia sempre, moi le fils de l'homme. eu, filho do homem. Que dites-vous que je suis moi le fils de l'homme? Que dizem vocês, eu sendo filho do homem? Les autres disent que tu es Jérémie. Os outros diziam, você é Jeremias. Les autres disent que tu es Os Esaïe. outros diziam, você é Isaías. Mais vous, Mas vocês que agora, dites-vous que je suis? quem diz a você que sou eu? C'est les apôtres qui ont découvert São os apóstolos quem descobriu qu'il était le fils de Dieu dans la chair humaine. era filho de Deus na carne humana. Dites Amen. Diga amém. Amém. Oh, je me sens bien. Sinto-me bem. Amém. Écoutez, Escuta, pourquoi il doit venir comme vous? qual é a razão então dele vir sendo filho do homem? Pourquoi? Por quê? Parce que nous sommes les héritiers de la terre. Porque nós somos herdeiros da terra. La manière que Dieu fait A maneira que Deus faz pour que nous reconnaissions que nous étions en lui, para saber que nós reconhecemos que tivemos nele c'est quand il vient se révéler. é quando ele vem se revelar. Donc quand Dieu vient se révéler avec sa parole, Quando Deus vem se revelar com a sua palavra, c'est pour les héritiers de la terre, é para os herdeiros da terra, pour les enfants d'Adam. para os filhos de Adão. C'est pourquoi il dit, Por isso ele diz: tous ceux que j'ai connus todos aqueles que eu conheci viendront à moi. virão a mim. Il y a une manière qu'il fait. Há uma maneira que ele faz. Le Fils de l'homme se révèle. O filho do homem se revela. Et les enfants d'Adam, E os filhos de Adão, les héritiers de la terre, os herdeiros da terra, quand ils voient la révélation, quando vejam a revelação, ils ne diabolisent pas ça. não ofendem isso. Ils vont dire, ça c'est la parole. Vão dizer: isto é a palavra, Ça c'est la vérité. isso é a verdade. Pourquoi? Por quê? Parce qu'ils étaient au commencement. Eles tiveram no princípio. Ema.
Regardez. Olha, Quand il alla chez la femme samaritaine, quando ele ia na mulher samaritana, il a fait ainsi. deu um sinal. A mulher olhou. Il a dit, mais c'est ça qu'on nous a toujours enseigné. É isso que nos falaram. Et quand le Messie viendra, Quando o Messias virá, il fera cela. ele faria isso. Jésus ne s'est pas caché. Jesus não se escondeu. Il a dit, je le suis moi qui te parle. Ele disse, eu sou, eu que te falo. En tant que fils de l'homme, Sendo filho do homem, il est l'héritier de quoi? ele é herdeiro de quê? De la terre. Da terra. Bon. Bem, Vite, hein? vou pouco rápido. Je vais sauter un peu. Vou pular pouco. Supportez-moi un peu. Suportar-me pouco. En tant que fils de David, Sendo filho de Davi, il a choisi David ele escolheu Davi dans toute la famille d'Abraham. em toda a família de Abraão. Il a choisi David. Ele escolheu Davi. Pourquoi? Por quê? Pour être héritier du trône. Para ser herdeiro do trono. Dites Amen. Diga amém. À travers David, Através de Davi, Jésus est fils de David. Jesus, ele é filho de Davi. Selon la chair. Segundo a carne, Et Dieu a dit à David, Deus disse a Davi, tu ne manqueras pas quelqu'un qui va te remplacer au trône. nunca vai faltar alguém que vai te substituir no trono. Et E c'est David et c'est Jésus qui s'agissait. foi, isso se tratava de Jesus. Si vous avez dit Amen à la parole. Vocês entenderam? Diga amém na palavra. En David, il est l'héritier du quoi? Em Davi, ele é herdeiro de quem? Du trône. Do trono. Et Abraham, Filho de Abraão. il est héritier d'une concession royale. Ele é herdeiro da concessão real. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Concession royale, Concessão real c'est là où se trouve Palestine. é lá onde se encontra a Palestina. Cana. Canaã. Le Cana là que vous voyez, Aquele Canaã que você vê c'est pour Dieu. é para Deus. Dieu a choisi Cana, Deus escolheu Canaã. c'est là où il va vivre. É lá onde ele vai viver. Dans le millénium. No milênio. Irmã, Dites Amen à la parole. diga amém na palavra. Pourquoi il a choisi Abraham? Por que ele escolheu Abraão? Il y avait beaucoup de prophètes. Havia muitos profetas. Mais pourquoi Abraham? Por que Abraão? Parce que H-A-M, Porque H-A-M c'est Dieu lui-même. é Deus ele mesmo. C'est l'alliance É a aliança de Dieu de Deus avec un homme. com o homem. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Posso abrir entre aspas? N'entends pas vos amens. Não estou ouvindo vossos amém. Dans l'Ancien Testament, No Velho Testamento, c'est lui le patriarche. ele é patriarca. Et dans le Nouveau Testament No aussi, Novo Testamento também, il y a aussi le patriarche. há também um patriarca. C'est car E il a dit lui-même qu'Abraham c'est 7 lettres. ele diz, ele mesmo, Abraão, 7 letras. Graham c'est 6 lettres. Graham, 16 letras. Nous ne sommes pas identifiés à Billy Graham. Nós não somos identificados a Billy Graham. Mais nous sommes identifiés Somos identificados à Branham. Dites Amen à la parole. diga amém na palavra. H-A-M. H-A-M. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Oh Dieu. Oh Deus, Dans tous ces noms ici, no meio de todos esses nomes, fils de Dieu, filho de Deus, fils de l'homme, filho do homem, fils de David, filho de Davi, fils d'Abraham, filho de Abraão, l'héritier c'est Jésus-Christ. herdeiro é Jesus Cristo. Mais écoutez le mystère. Ouça agora o mistério. En Jésus-Christ, Em Jesus Cristo, nous aussi, nós também nous devenons héritiers. tornemos herdeiro. Nous serons avec lui au trône de David. Estaremos com ele no trono de Davi. Il est le mari, Ele é o esposo. nous sommes l'épouse. Nós somos a esposa. Est-ce que nous allons hériter le trône? Vocês são herdeiros do trono? Dieu t'amène à la parole. Diga amém na palavra. Il n'y a pas un roi sans épouse. Não tem nenhum rei sem mulher. Et la couronne de l'homme, c'est l'épouse. A coroa do homem é a mulher dele. À travers de Jésus,
através de Jesus, nous aussi nous allons s'asseoir sur le trône. também nós vamos assentar no trono. Si vous avez compris, dites Amen. Se entenderam, diga amém. À travers Jésus, Através de Jesus, nous allons vivre dans le millénium, vamos viver no milênio, dans les concessions royales. lá na concessão real. Nous serons là. Estaremos lá. Nous serons là. Nós estaremos lá. Si toi tu ne seras pas là, Se você não estará lá, mais laissez-moi te dire que Ngana Kozal. deixa-me te dizer, eu estarei lá. Moi je ne manquerai pas. Eu não vou estar ali. Et ça, il n'y a pas un millénium sans moi. Não tem milênio sem eu. Votre millénium là qui est déjà accompli, c'est un faux millénium. Aquele vosso milênio que já começou, ele é falso. Le millénium, tu es encore en train de trembler, de souffrir ici. Milênio, você a sofrer, está no milênio. Le millénium, le diable est lié. No milênio, o diabo será Et correntado. nous allons s'asseoir sur la concession. Aïe. E vamos sentar sobre a concessão real. Héritier du trône, Herdeiro do trono, héritier de concession royale, herdeiro da concessão real. l'héritier de la terre, Herdeiro da terra, l'héritier du ciel et de la terre. herdeiro dos céus e da terra. Tous ces noms-là, Todos estes nomes, il a réservé pour toi et moi. guardou isso para você e eu. Frère Branham dit, il n'est pas le propriétaire, il n'a pas besoin de faire tout ça. Ele não precisa fazer tudo isso. Jésus, Jesus il n'avait pas besoin de tous ces noms. não precisava de todos esses nomes. Tout ça, c'était parce qu'il voulait te ramener là-bas. Tudo isso era porque ele queria te levar de volta Si nele. tu veux croire, dites Amen. Se você crê, diga amém. Est-ce que tu peux dire Amen? Pode dizer amém. Écoutez, Ouçam, il dit ceci. está dito o seguinte: Il révèle ses secrets aux héritiers de la terre, ele revela seu segredo aos herdeiros da à terra, ceux qui peuvent les recevoir. aos que podem o receber. Vous êtes avec moi? Vocês estão comigo? Dans Hébreux chapitre 1, 140. Hebreu capítulo 1, parágrafo 140. C'est là que l'église se trouve aujourd'hui. É lá onde a igreja se encontra hoje. Les héritiers de la terre. Os herdeiros da terra. L'église Igreja doit recevoir Christ. deve receber Cristo. C'est comme ça qu'il a fait avec Abraham. É assim que ele fez com Abraão. Quand il voulait détruire Sodome, Quando queria destruir Sodoma, il a dit cacherai d'Abraham ce que je dis. ele disse: esconderias eu em Abraão o que eu vou fazer? Il ne pouvait pas cacher ça. Não podia esconder isso. Il lui a révélé les plans. Ele revelou o plano. Amém. Est-ce qu'il va nous révéler aussi les plans? Será que ele vai nos revelar o plano? Il va nous amener encore dans notre pays. Ele vai nos levar de novo no nosso país. Il y a quelque chose qui me vient. Algo me vem no espírito. Que je dis ça. Que eu digo isso. Quand Dieu envoie ça, il faut parler. Quando Deus envia, tem que falar. Pourquoi Dieu s'est révélé dans ces derniers jours? Por que Deus se revelou nesses últimos dias? La révélation du Fils de l'homme. Pourquoi? Por que a importância da revelação do Filho do Homem? É para quê? Savez-vous pourquoi? Se sabe por quê? Dieu veut nous donner notre vie. Porque Deus quer nos dar o nosso país. Quand Dieu se révèle, Quando Deus se revela, c'est qu'il veut te bénir. Ele quer te abençoar. Dites Amen à la parole. Diga amém na palavra. Est-ce que vous pouvez recevoir ces bénédictions ce Pode soir? receber essas bênçãos aqui essa manhã. Il s'est révélé parce qu'il veut vous bénir. Ele se revelou porque Ele quer vos abençoar. À travers de qui? Através de quem? En tant que fils de l'homme. Sendo Filho do Homem. Je vais sauter un peu ici. Vou pular um pouco aqui. Dans Apocalypse chapitre 5, Apocalipse capítulo 5, en 70. no parágrafo 170. Être très bref maintenant, il dit Serei breve agora. Satan est un intrus. Satanás é intruso. Il ne possède pas ceci légalement. Não possui a terra legalmente. Pendant ces 2000 ans, Durante esses 2000 anos, il s'est disputé pour voir si c'était lui qui est le propriétaire ou un autre. ele está se disputar se foi ele o proprietário ou o homem. Mais Christ est venu Agora, Cristo veio comme parent rédempteur.
sendo parente redentor. Et il l'a racheté pour nous la rendre. Ele resgatou para nos entregar. Mais Satan le possède. Mas Satanás o possua. Savez-vous, Sabe disso? dans peu de temps, Em pouco tempo, il y aura un grand combat. haverá grande combate. Satan doit être jeté dans les temps de fête. Satanás deve ser deitado nos tempos de chufre. Les diables qui te maltraitent, O diabo quem te maltrata, Dieu va les jeter dans les temps de fête. Deus vai lhe deitar no enxofre. Mais qu'est-ce qui arrive, pasteur Claude? Agora, o que é que acontece, pastor Cláudio? Dieu va prendre la terre. Dieu prend la terre, il donne à son propriétaire original. Deus toma a terra e ele entrega no seu proprietário original. Les héritiers. Os herdeiros. Écoutez mes frères, Ouça, meus irmãos. je suis en train de vouloir arriver à mon point culminant. Gostaria de chegar ao meu ponto do dia. Si vous avez perdu quelque chose, Se você perdeu alguma coisa, laissez-moi vous dire, deixa-me te dizer. il y a encore de l'espoir ce matin. Ainda há esperança esta manhã. En Christ, on n'est pas perdant. Em Cristo nós não perdemos nada. Dieu doit restaurer l'homme dans sa position originale. Deus deve restaurar o homem na sua posição origem. Parce que c'est sa loi. Porque é a lei dele. Si vous perdez votre terre, Se perder a sua terra, vous ne la perdrez pas pour toujours. não vai perder isso para sempre. Il y aura un jour, Haverá dia, on sonnera la vai trompette se tocar a trombeta et vous allez récupérer la chose que vous avez perdue. e vai recuperar a coisa perdida. Peu importe cela se trouver de la main de quelqu'un qui est plus fort. Pouco importa, mesmo se aquilo está nas mãos de alguém que é mais forte do que você. Mais quand ce jour-là arrive, Quando chega aquele dia, il y a quelqu'un qui est plus fort que votre ennemi. há alguém que é mais forte que teu inimigo. Il doit intervenir. Ele vai intervir. Il prend ce qui vous appartient Olha, toma isso que te pertence et il vous donne. e ele te dá. C'est ce que signifie le livre scellé de cette sceaux. E isso significa o livro selado de sete selos. Ce livre qui était scellé depuis la fondation du monde. Este livro foi selado desde a fundação do mundo. S'attendait la présence d'un parent rédempteur. Esperava a presença de parente redentor. Et ce parent rédempteur, c'est Christ. Aquele parente redentor é Cristo. Il a pris le livre. Tomou o livro. La Bible dit, A Bíblia diz, il a rompu les sceaux. ele desatou o selo. Les sceaux ne sont pas ouverts sur la terre. O selo não foi aberto sobre a terra. Les sceaux sont ouverts au ciel. Os selos estão abertos no céu. Mais où est-ce qu'il va avec? Ele vai isso aonde? Pourquoi il a fait cela? Por que ele fez isso? Il ne l'a fait ça, il n'a pas fait ça pour lui-même. Ele não fez isso para ele mesmo. Il l'a fait parce que l'homme n'était plus dans sa place originale. Ele o fez porque o homem não está mais no seu estado original. Mais à travers de ce livre, Através deste livro, quand il va ouvrir le mystère, quando vai abrir os mistérios, ça donnera à l'homme dará no homem son héritage perdu. a sua herança perdida. Laissez-moi vous dire, Deixa-me vos dizer, vous avez un grand héritage. você tem uma grande herança. Vous me dites quoi? Qu'est-ce que notre héritage? Você me diz, pastor Cláudio, o que é a nossa herança? Vous êtes fait pour être la tête Você fora feita para ser a cabeça et non la queue. e não a cauda. C'est votre héritage. É a vossa herança. Vous avez été créé Fora criada pour être meilleur sur la terre. para ser melhor sobre a terra. Je croyais que tu vas me dire amen. Eu pensava que vai me dizer amém. Vous avez été créé pour être dans la joie. Você fora criado para ser alegre. Je bénirai Eu abençoarei la ville pour toi. a vila para ti. Partout tu iras, Em todo sítio onde tu irás, je serai avec toi. eu estarei contigo. Tout ce que tu entreprendras, Tudo que vai fazer, moi je bénirai. eu te abençoarei. Je bénirai. Abençoarei. Je bénirai ce que tu béniras. Abençoarei o que você abençoará. Je serai l'Éternel ton Dieu. Eu serei o Senhor teu Je te Deus. bénirai à la maison. Te abençoarei em Je te casa. bénirai au Te travail. abençoarei no trabalho. Je te bénirai à la route. Te abençoarei no caminho.
Toutes tes entreprises todas as suas empresas doivent être bénies. devem ser abençoadas. C'est ça notre héritage. É isso a nossa herança. Je te donnerai la bonne santé. Eu te daria boa saúde. Dites à toi-même, j'ai droit à cela. Diga a você mesmo, eu tenho direito nisso. Dites amen à la parole. Diga amém na palavra. Irmã. Lis ça rapidement pour nous. Comment ça? Comment tu te promènes comme si tu n'as pas de bénédiction? Como é que você está andando? Parece que não tem bênção. Deutéronome 28. Deuteronômios 28. Comment? Como é? Tout ça c'est pour qui? Tudo isso é para quem? Toutes ces bénédictions pour qui? Todas essas bênçãos aqui é para quem? Vas-y mon frère. Des richesses insondables. As riquezas insondáveis. Lis tout le monde. Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, Est-ce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu? não ouvimos a voz do nosso Deus? Nous n'avons pas cru le message de notre jour? Não ouvimos a mensagem do nosso dia? Non, Église, est-ce que nous n'avons pas cru le message de notre jour? Igreja, não acreditamos na mensagem do nosso dia? Allez-y. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Hein? Hein? Não é? O Senhor vai fazer o quê? Le Seigneur fera quoi? Te exaltera. Te levará. Donc si tu n'es pas exalté, Se você não está exaltado, tu n'es pas à ta place. você não está no teu lugar. Il y a ton héritage d'être exalté. A sua herança é de ser exaltados. Vai. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito o quê? O fruto de quê? Le fruit de quoi? Maldiçoada. Malédiction? Hein? Hein? Mas por que você aceita a maledição? Pourquoi vous acceptez la malédiction? Não sei se você está escutando bem a palavra. Je ne sais pas si vous écoutez bien Mas la parole. por que você aceita a maledição? Pourquoi tu acceptes la malédiction? Vamos. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos e se levantar contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho fugirão diante de ti. Ah! S'il vient par un chemin, Se ele vir num só caminho, quand tu comprendras que c'est ton héritage, você vai entender, é a minha herança. tu vas les bouffer dehors. Vai espucar fora. Ils vont fuir par sept chemins. Eles virão nos 7 caminhos. C'est ton héritage. É a sua herança. Ton héritage, ce n'est pas les démons sur toi. A sua herança não são demônios sobre ti. Ton héritage, que c'est toi qui dois chasser les A démons. sua herança, você deve chutar demônio. Dites Amen. Diga amém. 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 Alléluia. O Senhor, 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puser a tua mão. E tudo que você, Em tudo que puser a sua mão. tudo que você vem de Jinguba, está abençoado. Tu vas les Jinguba, tu es béni. Vem de Saldo, compra carro. Tu vas les saldos, achète une voiture.
Ah, pasteur Claudio. Ah, pasteur Claude. Venez saldo pode comprar carro. Je vends le saldo de Unitel. Je peux être acheté. Sim, senhor. Oui, monsieur. Deus pode fazer tudo o que ele quiser fazer. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dites amém, amém, Dites amém. amen, amen. Amen. Para ser abençoado, Pour être béni, não precisa fazer grandes coisas. ça ne demande pas faire grandes choses. Tudo que você faz, Tout ce que vous faites là, Deus é capaz de te abençoar. Dieu est capable de te bénir. Só você deve aceitar. Tu dois croire. Esta palavra é para mim. Cette parole ici, c'est pour moi. Não aceita aquilo que o diabo está te dizer. N'acceptez pas ce que le diable te dit. Acabou aquelas coisas. Terminez ces choses-là. Hoje é dia da tua herança. Aujourd'hui, c'est la journée de ta bénédiction. Aleluia! Amen. Uh! 9. O Senhor te confirmará assim para o povo santo. O Senhor te confirmará para si por povo santo. Como te tem jurado, quando guardar os meus mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos o povo da terra serão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O povo será de temor de ti. Le peuple vão te Será que craindre. você lá no bairro anda a ter medo de ti? Você, lá où tu vis, on a peur de toi. Se você não dá medo nas pessoas, então você não está na tua terra. Si toi, les gens ne te craignent pas, les gens n'ont pas peur de toi, Vizinho deve Il n'est pas dizer, à ta place. o vizinho deve dizer, esse homem é muito distante. le voisin doit te dire, celui-ci est très loin. Este homem é mágico. Cet homme, c'est un magicien. Este homem é extraordinário. Cet homme est extraordinaire. Os vizinhos devem testemunhar. Le voisin doit témoigner. Deve dizer, ah, Il doit dire, ah, essa bênção é para mim. cette bénédiction, c'est pour moi. Olha, Écoutez, se o outro quer aceitar aquelas maledições, si les autres veulent accepter la malédiction, lhe deixa aceitar isso. laissez-les. Mas você Mais toi, não permite aceitar isso. n'accepte pas les malédictions. Porque está escrito na palavra Il est écrit dans la parole que isso é para ti. que ça, c'est pour toi. Deus não mente. Dieu ne ment pas. Deus está aí para confirmar a sua Dieu palavra. est là pour confirmer sa parole. Oh, Amen. no bairro, Là où vous vivez, au quartier, a gente começa, você que começa a ter medo. au quartier, c'est toi qui as peur des voisins. Esse vizinho está distante. Cet homme ici, je ne le vois pas bien. Esse vizinho está muito abençoado. C'est béni, ce voisin est beaucoup béni. Vai continuar lendo, desculpa. Nosso Deus Notre Dieu, pode abençoar mais que um franc-maçon. il peut bénir plus que les francs-maçons. Mas eu comecei a ver na mensagem Depuis que je suis commencé à voir le message, que vocês não acreditam que Deus pode abençoar uma pessoa vai distante. vous ici, vous ne croyez pas que Dieu peut bénir quelqu'un et cet homme-là va très loin. Se Deus começa a abençoar mesmo esse irmão, você não vai dizer, ah, ele fez magia. É Quand magia. Dieu commence à Magie. bénir ses frères, Magie. pour tous vous allez dire, Et magie. il est magicien. Mágico. Il a touché la magie. Mágico. Il a fait la magie. Vous dites que Dieu ne peut pas bénir. Você fala, Deus não pode abençoar. En Dieu, il n'y a que des malédictions. Et Deus a soumis a malédiction. Notre Dieu peut bénir plus que les magiciens. Nosso Deus pode abençoar mais que o mágico. A bênção que está no nosso Deus La bénédiction qui est à notre Dieu é supérieure. est supérieure. Você deve acreditar, isso é para mim. Tu dois croire, ça c'est pour moi. Deixa-me dizer algo. Laissez-moi vous dire quelque chose. Irmã vai continuar a ler e vamos acabar. Le frère va continuer à lire et nous allons terminer. Outra coisa, Une autre chose. você está muito fraco. Vous êtes faible. Você, se Deus te dá muito valor, dinheiro, Dieu peut te donner beaucoup d'argent. você vai retroceder. Vai. Tu deviendras un païen. É por isso, C'est pour cela, Deus não quer te dar.
Dieu ne veut pas te donner. Mas se você entende, Mais si tu comprends, se Deus me dá tudo isso, si Dieu me bénissait tout cela, vou lhe servir. je vais les servir. Oh! Oh, Vai faltar lugar de meter. tu vas manquer de place de mettre. Vai ter mais de 4 carros no teu Tu quintal. auras 4 camions dans ta parcelle. Magicien. Magicien. E todo o povo da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. 11. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra. Desculpa. Lá tem a esterilidade. Ici il y a l'estérilité. Hein? Ici il y a la stérilité. A esterilidade é a tua herança. La stérilité, c'est ta bénédiction. Não quero saber se a esterilidade é a tua herança. Non, je voulais savoir. La stérilité, c'est ton héritage. Eu me casei, nunca teve Oh, filho. depuis que je suis marié, il n'y a pas des enfants. Eu aceito isso. Moi, j'accepte ça. Chassez les démons. Fora em nome de Jesus. Allez au nom de Jésus. Eu, Moi, esterilidade, la stérilité. nada, nunca. Non, 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 non. Nunca. Je n'accepte pas ça. É? Vou me casar Je vais me marier. sem mamar. Je ne vais pas allaiter l'enfant. Impossível. C'est impossible. Impossível. Possible. Eu não posso aceitar. Je ne peux pas accepter. Mas tem outra irmã, aceita isso. Les autres sœurs acceptent cela. Quando me casei, fez um ano, nunca mais. Je me suis marié une année sans enfant. Eu disse, J'ai dit, oh, c'est quoi ça? essa aqui não, não, essas coisas. Non, ces choses ici, non. Ela está aí atrás. Elle est là derrière. Eu disse, você vai conceber. J'ai dit, toi, tu vas concevoir. Eu vou te dar filho. Moi, je vais te donner un enfant. Nada. Non, 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 non. Na mesma maneira que você pode negar a esterilidade, C'est la même manière que tu peux nier la stérilité. é a mesma maneira que você também pode negar a pobreza. C'est la même façon que tu peux refuser la pauvreté. Quando a pobreza entra, você aceita bom. Quand la pauvreté entre, toi tu acceptes. Colou piaca. Oh, et se dit, nous vaut la peine. Então ele entra, Et comme ça, lui entre. mas você pode lhe dizer, Tu peux le dire. essa aqui não é minha herança. Ça, ce n'est pas mon héritage. Eu devo viver bem. Moi, je dois vivre bien. Eu devo ter carro. Je dois avoir une voiture. Eu devo ter comida, comer 3 vezes. Je dois manger 3 fois par jour. Eu não posso faltar roupa. Je ne peux pas manquer les habits. Fala assim com autoridade. Parle comme ça avec E autorité. Deus vai te apoiar. Et Dieu va t'appuyer. Não fica assim, não fica assim. Ne reste pas comme ça. É normal. Oh, Isso é normal. ça c'est normal. Vai passar. Ça va passer. Não, não, Non, 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 non. não, não. Isso não é nossa herança. Non, 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 non. Refusez. Isso não é nossa herança. Ce n'est pas notre héritage. Não. Non, 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 non. Et puis toutes ces bénédictions, on va laisser pour qui? Todas essas bênçãos. Vamos deixar aqui para quem? On est né dans la pauvreté, Nascemos na pobreza. grandi dans la pauvreté, Estamos a crescer na pobreza. mort dans la pauvreté. Morrer na pobreza. C'est normal. Isso é normal. C'est normal. É normal. Aussi on prêche ça, oh, c'est la prédication de la prospérité. Se pregar isso Oui. é a pregação da prosperidade. Moi je veux que vous prospérez. Eu quero que você prospere aqui. Je le veux Quero que vous prospérez que você prospere à tous égards, em todas as coisas. spirituellement, Espiritualmente, matériellement, materialmente, financièrement. financeiramente. Je le veux. Eu quero. Je le déclare. Eu reclamo. Je le veux. Quero. Amen. Amen, amen. Je le veux. Eu quero. Qui est ce pasteur-là qui voudra que son église soit toujours là, Qual é esse pastor? Vai gostar que a igreja dele sempre fica assim, avec les titres de propriété, com o título de propriedade na mão, avec les richesses insondables, com as riquezas insondáveis, avec toutes les bénédictions du message, com toda a bênção da mensagem, et laisser ça à la maison. e deixar isso em casa. Ah non, Nada. Não. acaba. Jusqu'à 14.
12. Na O boi. Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O Senhor te abrirá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o seu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Hein? Você aceita isso? Vous acceptez cela? O Senhor vai te mandar a chuva. Dieu te donnera la pluie Chuva de tempora de la e première chuva saison de serródia. et la dernière pluie. Nunca vai faltar a chuva. Ça ne manquera pas la pluie. Hoje eu quero que a tua lavra dê muitos frutos. Je veux que ton champ donne beaucoup de fruits. Oh, uma lavra abençoada. Et un champ béni. Não é o deserto, Ce n'est pas un désert. mas aonde a chuva cai. Là où la pluie tombe. Le pays qui coule le lait et le miel. Nos pays ont des cols, lait et miel. Mais vous avez droit, c'est le message. Você tem direito na mensagem? Oui, Sim. si Dieu a envoyé le messager, Se Deus enviou mensageiro, parce que cette pluie-là nous appartient. aquela chuva nos pertence. Il y aura pluie de bénédiction, Haverá chuva de bênção. chuva de grâce Amanda. Na, 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 na. De rica que? Richesse et bénédiction. Rica benção sympa. Richesse et bénédiction. Ça vient comme la pluie. Que toca chuva. Ça se répand. Se espalha. Ça donne le jubilé. É júbilo. E emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Hein? Répète, s'il vous plaît. Répète, você que entende bem português. Répète, répète. E emprestarás a muita gente, porém tu não emprestarás e tomarás emprestado. Deus fará tudo que você não tem dívida. Dieu fera que toi, tu n'aies pas de dette. Eu devo aquele, eu devo Oh, ali, j'ai eu la devo. dette de celui-là, la dette. Tem outro caminho, você não pode passar mais. L'autre chemin, tu ne peux pas passer. Tem que virar assim. Tu dois fuir comme ça. Porque o homem de dívida está te esperar. L'homme de dette t'attend là-bas. Mas você pode negar isso. Tu peux nier cela. Você pode dizer, Tu peux dire, eu vou emprestar, moi je vais donner aux gens, mas não vou mais prestar. moi je ne vais pas prendre la Porque dette. prestar é falta. Et demander la dette, c'est faux. Você vai tornar mais escravo de Tu alguém. deviendras esclave de cet homme-là. Você deve prestar. Oh, toi, tu me dois. Pode emprestar quanto? Tu me dois combien? Não, 2 milhões. 2 millions. Tá bom, tá aqui. Vous les donnez. Je suis en train de sonner la trompette. Je dois tocar a trombeta. Vous devez retourner dans votre pays. Deve votar no vosso país. Vocês têm privilégio que o mundo não tem. Isso c'est un privilège que le monde n'a pas. Aleluia. Amen. Acaba até 14 para eles ouvir bem. E no 13, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Maman, que? Le Seigneur fera quoi? O Senhor fará que Cabeça e não o quê? tu seras la tête Mas e não la queue. você tá sem cauda por quê? Mais toi tu acceptes d'être la queue, pourquoi? Na escola, cauda. À l'école, les derniers. No mercado, cauda. Là, les derniers. No campo, cauda. Au champ, les derniers. Hein? Isso não é condição. Ça, ce n'est pas ton héritage. Isso não está escrito assim. Ce n'est pas écrit comme ça. Não está escrito assim. Ce n'est pas écrit comme ça. É diferente de que você está vivendo. C'est différent de ce que tu es en train de vivre. Tem uma outra realidade que você está passando. C'est une autre réalité que tu passes. Volta. Retourne. Deus prometeu isso para ti. Dieu a promis ça pour toi. Isso é Antigo Testamento. Ça, c'est l'Ancien Testament. O sangue do cordeiro não foi ainda derramado. Le sang de l'agneau n'était pas encore répandu. Mas hoje, Mais aujourd'hui, não somente o sangue, ce n'est pas seulement le mas sang, o livro dos 7 selos. mais le livre de cette eau.
Amen. Aberto. C'est ouvert. A plenitude da redenção La plénitude de la rédemption. está na igreja. C'est dans l'église. Diga amém. Dites Amen. Oh, Amen. o diabo hoje deve fechar. Le diable aujourd'hui doit fermer ses mâles. Ele faz sair. Il doit sortir. Ele manda fora. Les rêves. Você tem autoridade. Tu as l'autorité. Porque o livro do Cordeiro está nas tuas mãos. Le livre de l'agneau est entre tes mains. Vou dizer algo mais. Je vais dire quelque chose encore. Você sabe que Vous savez que nós não temos direito de cometer os erros. nous n'avons pas droit de commettre erreur. Não temos direito de ficar assim como estamos a ficar. Nous n'avons pas le droit de rester comme ça, comme nous restons. Deus Dieu, revelou todas essas coisas Dieu a révélé toutes ces choses para nos colocar numa posição elevada. pour nous mettre dans une position élevée. Amen. A revelação La révélation que nós temos, que nous avons, somos mais que mesmo esse presidente dos Estados Unidos. nous sommes plus que le président de ce monde. Amen. Você está dizendo, pastor, está a exagerar. Vous dites que parce que Dieu Nós, exagère. nós somos de Deus. Nous sommes au-dessus. Nós não podemos ficar embaixo. On ne peut pas rester en bas. Alguém está nos pisar. Quelqu'un est en train de nous Aqui piétiner. em Luanda, Ici à Luanda, a mensagem do último tempo é a referência final. le message du temps de la fin, c'est la référence finale. Amen. Fala amém. Dites Amen. Amen. Eu estou vous dizer, Je vous dis, quando vamos falar de uma igreja abençoada, quand je vais parler de toute l'église bénie, mesmo você vai afora, même vous voyagez, você vai ver que é da mensagem. tu verras que vous êtes du message. Mas por que aqui em Luanda Mais pourquoi ici à Luanda, nós devemos ficar nos becos? on doit vivre dans les becques? Nós devemos aceitar ficar lá embaixo. On doit accepter de rester comme ça, ainsi. Será-se que é diferente daquilo que eles estão ali? C'est différent de celui qui est là? Não. Non. Você deve acreditar Vous devez croire, que o Satanás é mentiroso. Satan c'est un menteur. Você deve acreditar. Tu dois croire. Já terminé? Je me dá boa. Dieu, O sol estará em cima e não debaixo. Quando obedecer ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andar após outros deuses, para os servir. Agora, vous devez croire à ce que la parole dit Deve acreditar naquilo que a palavra diz, ou à ce que le diable dit. ou naquilo que o diabo te fala. Dites au diable, tu es un menteur. Diga ao diabo, você é mentiroso. Revendiquez votre droit aujourd'hui. Reclamar votre direito hoje. Je sonne la trompette. Quando tocar a trombeta, C'est l'année de jubilé. é o ano de jubileu. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, l'aigle lutte pour sa liberté. a águia luta para sua liberdade. Si tu es un aigle, Se você é uma águia, mets-toi debout. coloca-te de pé. Réclame ta liberté. Reclamar a sua liberdade. Si tu es un corbeau, Se reste você é assis. corvo, fica sentado. Mais si tu es un aigle, Se você é uma águia, lève-toi avec force. levanta-te com a força. Dites à Dieu, oh Dieu, Diga a Deus, oh Deus, la trompette a sonné. a trombeta soou. Je suis béni. Eu estou abençoado. Je suis l'homme le plus heureux. Eu sou o homem mais feliz. Vous pouvez commencer à crier déjà de joie. Pode começar a gritar já de alegria. Parce Amen. que Dieu est en train de déverser Porque ses Deus bénédictions. está derramando. Que son peuple soit libre. Seu povo seja livre. Moi, Não. je vous souhaite, moi, votre pasteur, Eu, vosso pastor, desejo-vos. que chacun ait sa voiture. Cada tenha sua viatura. Ema. Que chacun Que cada ne croyez pas à l'esclavagisme, c'est não terminé. acredita na escravidão. Que chacun Cada ait son compte en banque. tenha sua conta no banco.
Pas de compte de formalité, Não é conta sem mais dinheiro. le compte qui a l'argent. Conta com dinheiro. Vous me dites, pasteur Claude, tu Você exagères. que pastor Cláudio está a exagerar. Sans l'argent, Sem dinheiro, l'évangile ne marchera pas. evangelho não vai andar. Croyez-moi, Creia em mim. dans ces messages, Nessa mensagem, il y a des millionnaires. há milionário. Dans ces messages, Nessa mensagem, il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. há homem de negócio, mulher de negócio. Dites amen à la parole. Diga-me na palavra. Dans ces messages, Nesta mensagem, il y a des maisons construites en étage. a casa de prédio construída. Croyez que c'est pour toi. Creia que é para mim. Le plan de la rédemption, O plano da redenção c'est que toi tu redeviens un Dieu sur la é que terre. você torna Deus sobre a terra. Ne regarde pas l'autre. Não olha outro. C'est ton jour à toi. É teu dia você. Aujourd'hui, dit c'est mon jour. Hoje é meu dia. Que le diable Que o diabo lâche votre champ. larga teu campo. Il vous a occupé longtemps. Ele se ocupou há muito Mais tempo. j'ai sonné la trompette. Toquei a trombeta. Frère Branham a dit, Irmã Branham disse: il y aura un autre jour de jubilé. haverá outro dia de jubileu. Et frère Branham O irmão Branham a prophétisé. profetizou. Mais aujourd'hui, Mas hoje, moi je dis que c'est accompli ici. eu digo que está cumprido aqui. Aujourd'hui, ce n'est plus de l'histoire. Hoje já não é mais história. Je sonne la trompette. Vai tocar a trombeta. Je rends les enfants de Dieu libres. Vai tornar os filhos de Deus livres. C'est le jour de votre rédemption. É o dia da vossa redenção. Le chômage est tombé. Desemprego caiu. La pauvreté est tombée. A pobreza caiu. La misère est tombée. Miséria caiu. La tristesse est tombée. A tristeza caiu. Les problèmes sont tombés. Problema caiu. Les inquiétudes sont tombées. As inquietações caiu. C'est le jour de la victoire. É o dia da vitória. L'agneau est roi. O cordeiro hereio. L'agneau est roi. Cordeiro hereio. Et frère Branham dit, Irmã Branham disse: quand on sonne la jubilé, quando toca jubileu, quand on ouvre les livres, quando se abre a c'est Bíblia, l'adoration. é adoração. Vous êtes sûr que nous devons l'adorer maintenant? Tenha certeza, devemos adorar o cordeiro. Acclamez pour l'agneau. Aclamar para o cordeiro. Irmã, Acclamez pour l'agneau. deve aplaudir para o cordeiro. Dites à ta sœur, Fala na sua irmã. c'est mon héritage. É a minha herança. Si tu me vois béni, Se você não está abençoado, ne dis pas que je suis un magicien, não fala que eu sou mágica. mais j'écris seulement la parole. Acreditei somente na palavra. J'ai dit amen à ce que le pasteur a prêché. Eu falei amém naquilo que o pastor pregou. Vous achèterez des terrains, Você vai comprar casa, vous terreno, achèterez des maisons, compra casas, vous serez complet, será cheio rempli de l'esprit, em tudo do Espírito, rempli d'adoration, cheio de adoração, rempli de paix. cheio de paz. Alors, Então, nous avons mis le diable dehors, colocamos o diabo fora, que le peuple de Dieu puisse l'adorer. que o povo de Deus possa o adorar. Ne dites pas, pasteur Claude, Não fala que, pastor Cláudio, tout commence par la foi. tudo começa pela fé. Tout c'est la foi. Tudo é a fé. Dieu travaille avec la foi. Deus trabalha com a fé. Frère Branham dit, Irmã Branham diz, si vous avez besoin de zété, il y a pai-pai. você precisa de uma madeira, Soit graine, pega seu grão, lona. planta isso. Roman après des années. Você, depois de anos, vai ver a mamão On sair. appelle ce bino et sa semence. O que vos dei é a semente, irmã. Croyez seulement. Creia somente, irmã. Après des années, Depois de anos, au monde en zété. vai ver a palmeira. Alléluia! Amém. Alléluia! Amém, amém. Fini le diable! Acabou o diabo. Fini le diable! Acabou o diabo. Qu'il le veut ou pas, Ele queira como não, levez votre main, dites à Dieu. erga sua mão, diga a Deus: Je suis l'homme le plus béni. eu sou o homem mais abençoado.
J'ai reçu le mystère de Dieu. Eu recebi os mistérios de Deus. Le secret est revenu. O segredo está revelado. Les chaînes du péché est tombé. A corrente do pecado caiu. Je dois être béni. Devo ser abençoado.